Meus irmãos, depois de adorarmos ao nosso Deus, falarmos do nosso amor para com Ele, agora é o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Graças a Deus, o Fábio diminuiu mais, eu estou conseguindo ouvir os irmãos. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6, do 6 ao 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 6 ao 10. Vou ler de forma bem compassada para que os irmãos acompanhem a leitura. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós aqui estamos, Senhor, para meditarmos na Tua palavra, para podermos, ó Deus, falar da Tua parte aos nossos corações, aos corações da Tua igreja. E eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito, que é o professor por excelência, o Teu Espírito que ilumina os corações e as mentes, ó Deus, possa estar iluminando as mentes, ó Pai, e ensinando a cada um de nós a Tua vontade. Eu te peço, Senhor, fica conosco, nos ajuda a compreender a palavra, a Tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz. Ó Deus, eu te peço isto em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos se aproximando do final desta carta, onde por alguns meses temos meditado nela. E quando nós chegamos agora nesta sessão, nós devemos fazer lembrança da sessão anterior, onde nós podemos ver na sessão anterior que os membros da família de Deus devem ter em mente a preocupação, a necessidade de restaurar aqueles que erram, aquele que de alguma forma, meus irmãos, não se tornou negligente, mas por um simples descuidado, ele escorrega e cai. A igreja não pode olhar
vezes vacilamos e caímos. E aí então, meus irmãos, o que fazer com estes que não costumeiramente deslizam, mas de uma forma acidental, mas de uma forma que de fato houve um descuidado, mas ele moralmente não carrega esta intenção ou essa negligência costumeiramente. Então, meus irmãos, a família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus, precisa olhar para estes e ver a necessidade de restauração. Esta é o que nós podemos ver no domingo passado, a última vez que nós meditamos nesta carta. E agora, meus irmãos, nós haveremos de expor justamente esta sessão que nós lemos, fazendo algumas citações do texto que nós lemos anteriormente. Por exemplo, os irmãos fiquem de Bíblia aberta, no capítulo 6, versículo 2, quando nós podemos ver o apóstolo Paulo dizendo: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, meus irmãos, o que nós podemos ver? Qual é a lei de Cristo? Nós vimos que a lei de Cristo é aquela que ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este sendo o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esta é a lei de Cristo, que deve, irmãos, estar como uma base para as nossas vidas. Isto é uma atitude que desafia a cada um de nós, principalmente, meus irmãos, aqueles que, de uma forma presunçosa, se acham superiores ao outro de forma moral e espiritual. Os irmãos sabem que dentro da igreja de Cristo existem pessoas que se acham moralmente e espiritualmente superior a outros, o que é tão somente, meus irmãos, contrário à lei de Cristo, contrário justamente àquilo que o próprio apóstolo Paulo fala: levai a cargas uns dos outros. Existe no nosso meio legalistas que se coloca como se assim fosse inerrante, como se fosse alguém que não consegue olhar para o outro e vê-lo como de igual posição. Então, meus irmãos, levar a carga dos outros, sendo assim, cumprindo assim a lei de Cristo, é desafiadora para os não humildes, que de forma presunçosa se acha sem compaixão, sem misericórdia e assim sucessivamente. E aí nós podemos ver lá na primeira carta do apóstolo Paulo, melhor dizendo, do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 17, quando o apóstolo diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vê o seu irmão padecendo necessidade e fecha-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu vou ler novamente. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vê o seu irmão padecer necessidade e fecha-lhe
que nós pudemos ver na última mensagem. E aí nós vemos, meus queridos, agora o apóstolo discorrendo, ampliando o seu discurso, do versículo 6 ao versículo 10, quando Paulo traz justamente para o conhecimento da igreja a responsabilidade e o dever de praticar tais atitudes. Ou seja, Paulo traz ao conhecimento da igreja que a responsabilidade deve ser completa. Ao começar com os que ensinam, ver as necessidades materiais daqueles que labutam na palavra. Vejamos, meus irmãos, abram aí as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 ao 12. Veja só o que o apóstolo Paulo fala. Todos acharam? Veja só o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 7 ao 12. Diz assim: quem jamais vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguradamente por nós que ele diz: certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça com esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida. Então, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo, falando nesta carta, no versículo 6, vemos aqui, meus queridos, a preocupação do apóstolo Paulo quanto ao sustento daqueles que labutam na palavra. Vejamos, meus irmãos, versículo 6: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, o que nós podemos ver? O conhecimento do apóstolo Paulo, a instrução do apóstolo Paulo para a igreja, da responsabilidade que os irmãos têm para com aqueles que têm o chamado para o ensino da palavra. Olhe quando ele diz: mas aquele que está sendo instruído. Quem é que está sendo instruído? Aqueles que ocupam a cadeia onde está sendo catequizado, onde está sendo ensinado. Então, aqueles que ouvem, aqueles que aprendem, aqueles
com aqueles que o instruem. Vejamos, é muito fácil, irmãos, quando recebemos os benefícios dos ensinamentos. É muito fácil quando nós ouvimos aqueles mestres administrando a palavra, alimentando espiritualmente, trazendo esperança para aqueles que estão ouvindo. Ouvindo uma mensagem uma determinada vez de um pastor, e ele dizia assim, ele contou uma história dizendo assim: estava pastoreando determinada igreja, e todas as manhãs ele tirava para o estudo da palavra e oração. E aí ele ia em um determinado local, o irmão passava e via sempre o pastor ali, lendo a palavra, meditando e orando. E um certo dia, aquele irmão, acredito que os irmãos já ouviram essa tal ilustração, quando for um dia, aquele irmão passa e vê o pastor ali meditando e chega diante do pastor: pastor, já que o senhor não está fazendo nada, vamos ali fazer uma visita. Para aquele irmão estudar a palavra, orar e fazer nada. Será que nós temos esta visão que estudar a palavra para poder ensinar os irmãos, ser fiel à palavra de Deus e não ficar inventando coisas, inventando marcha, inventando cambalhota para chamar a atenção dos irmãos? Será que meditar na palavra é fazer nada? Quer dizer que orar buscando a orientação de Deus para o estudo da palavra é fazer nada? Qual é a sua visão quanto a isto? O apóstolo mostra muito bem, meus irmãos, que há esta necessidade da labuta no estudo da palavra. Ouvindo uma mensagem certa vez do pastor Hernandes Dias Lopes, ele dizia assim: olha, ele estava falando para a liderança, se o seu pastor não estuda a palavra para lhe ensinar, experimente, mais ou menos assim, experimente, compre livros para ele. Compre livros para ele, porque subentende que ele não estuda porque não tem livro. Desculpas. E se assim mesmo, se ele continuar, é porque de fato ele é desleixado, ele é tão somente despreocupado no alimento que ele deve dar às suas ovelhas. Foi mais ou menos assim que ele falou. Então, meus irmãos, estudar a palavra para ensinar com fidelidade é trabalhar. É trabalhar. E o apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo nesta sessão, ele diz assim: faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, se você está sendo instruído, faça-se participante de todas as coisas boas com aquele que o instrui. Versículo 6. Abro aspas, irmãos.
que o apóstolo Paulo não está falando de aproveitadores. Isto não pode ser uma imposição daquele que instrui. Não pode ser uma determinação daquele que instrui, mas uma sensibilidade da Igreja de Cristo, dos irmãos. Quando ele diz, torna-te participante. Meus irmãos, esse termo participante traz a ideia de compartilhar, traz a ideia justamente de comunhão, coinonia. Ou seja, quando ele diz assim, torna-te, faça-te participante em todas as coisas, ele está dizendo que esteja em comunhão com. Ele está dizendo, torna-te um companheiro. O que é se tornar um companheiro? O apóstolo Paulo diz que, Salomão diz que há amigos melhores do que um irmão. Parafraseando isso. Então, meus irmãos, participar, a ideia justamente de compartilhar, de ter como um amigo, tornar-se um amigo, tornar-se um companheiro, associar-se, e em linha geral, irmãos, viver ou vivenciar a necessidade dos que são unidos de responsabilidades do ensino. O apóstolo Paulo diz que aquele que aspira o episcopado, boa coisa aspira. Porque, meus irmãos, nós não podemos de forma nenhuma se tornar insensível com o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos estudar. 4 anos no seminário não é suficiente, meus irmãos. Então ele diz, olha, torna-te participante de todas as coisas boas. Aqui, meus irmãos, nós podemos abrir justamente um leque, ou mostrar 2 vertentes. As coisas boas, elas podem ser tão somente coisas do Evangelho, o Evangelho, a excelência do Evangelho, como também a excelência espiritual e moral que o Evangelho nos apresenta. Paulo usa estas palavras, irmãos, para descrever o próprio Evangelho. Veja só o que ele diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 15. Como pregarão se não forem ouvidos? Se não forem enviados, melhor dizendo. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, quando Paulo usa esse termo de se tornar participante de todas as coisas boas, esta é a primeira vertente. Ele diz que, irmãos, todos estes que assim instruem, eu quero chamar a atenção dos irmãos quando a palavra instruir, irmãos, na língua grega, é uma mesma raiz, onde mostra a responsabilidade justamente daquele que ensina, como também daquele que ouve, que aprende. Por quê?
treina, é aquele que ensina a caminhar, é aquele, meu irmão, que mostra o caminho, é aquele, meu irmão, que diz o que é certo e o que é errado. Não é aquele que só aplaude, mas aquele que diz o que é certo e o que é errado. O que só aplaude é mau instrutor. O que somente aponta o erro é insensível. Quando, de fato, aquele que instrui, ele é tão somente aquele que segue as diretrizes de um realmente enviado por Deus, ele faz mostrar, soar, ressoar, ele ensina, ele informa o que a palavra diz, ele incentiva, mas ele também corrige, ele mostra também o erro. Isto é a responsabilidade dos que ensinam. E o apóstolo Paulo está justamente abordando isto, que deve-se tornar, aquele que é instruído, deve se tornar participante, instruído na palavra, deve se tornar participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. E aí, essa vertente é tão somente as coisas boas do Evangelho. Mas a outra vertente, irmãos, não pode ser descartado a ideia de que Paulo esteja também pensando no sustento, nas coisas físicas e materiais, e pode tão somente pensar no sustento do ministro, da palavra de Deus, do instrutor. Vejam o que ele diz lá em 1 Timóteo, abram a Bíblia, meus irmãos, 1 Timóteo 5, 17 e 18. 1 Timóteo 5, 17 e 18, mostrando que Paulo também tinha essa preocupação. Veja só: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se fatigam na palavra e no ensino. Veja só, meus irmãos, vou repetir o versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade aos que se fatigam na palavra e no ensino. Versículo 18. Pois a Escritura declara: não amorteceis o boi quando pisa o trigo. Ou seja, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando justamente, aí nós apontamos para outra vertente, quando ele se refere a todas as coisas boas que deve ser participado, deve participar a igreja do Senhor Jesus. Então, ele diz: olha, o presbítero que preside bem, com a especialidade, com os que se fatigam na palavra de Deus. Os irmãos sabem que na igreja presbiteriana nós temos dois tipos de presbíteros, é isso? O presbítero docente, que é o ministro da palavra, e
e o presbítero regente, que são aqueles que os irmãos escolhem em uma Assembleia Geral. Então, o apóstolo está dizendo que aquele presbítero que preside, aquele que tem a especialidade com os que se fatigam com a palavra, o estudo da palavra e o ensino, ele se deve também usufruir das bênçãos. Abro aspas novamente, não por imposição dos que ensinam, mas pela sensibilidade dos irmãos, pela sensibilidade da igreja. Então, meus irmãos, esta é a outra parte que o apóstolo Paulo mostra. Não podemos olhar que a instrução seja tão somente de um lado, mas no âmbito geral dos que formam a igreja de Cristo. Então aí ele continua no versículo 14: não vos engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque, versículo 8, porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia com o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meus irmãos, aqui nós percebemos neste texto, aqui que nós lemos, que parece que o apóstolo Paulo dá uma mudança de assunto de forma brusca. Mas este não é o pensamento do apóstolo Paulo. Ele não está mudando, ele está mostrando justamente, queridos, que aquele que não pratica o que a palavra de Deus diz, o que a ele é ensinado, ele está desviando-se do caminho. A palavra, irmãos, não vos enganeis, ou seja, a palavra enganeis é uma advertência. O apóstolo Paulo está dando uma advertência, mas na língua grega, essa palavra enganeis, a princípio, de forma primária, significa justamente desviando-se do caminho. E os irmãos sabem que todo o contexto da carta aos Gálatas, todo o contexto é justamente os judaizantes incentivando a igreja que o apóstolo Paulo plantou na Galácia a se desviar do caminho. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, não vos enganeis, ele não está mudando de assunto, mas ele está tão somente dando ênfase à responsabilidade que nós, igreja, que nós, ministros da palavra, temos. Ou seja, quando ele adverte, dizendo assim, não vos enganeis, ele diz, olha, não desvie do caminho. Ou seja, não levem alguém a se desviar ou desviar-se. Porque, meus irmãos, estes que assim o fazem, eles fazem tão somente tornando Deus nulo das suas próprias vidas. Veja só o que diz no versículo 7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Meus irmãos, esse texto, principalmente esses dois versos, versículo 7 e versículo 8, é aquilo que nós chamamos justamente da lei da semeadura. Aquilo que você planta,
você pode. Só que nós precisamos entender que até mesmo a lei da semeadura não está fora do controle da providência de Deus. A lei da semeadura é tão somente, meus irmãos, aquilo que nós chamamos de responsabilidade humana. Se eu sei o que devo fazer e não faço, eu estou pecando. Isto é responsabilidade humana. Certo, meus irmãos? Então ele diz: olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ou seja, meus irmãos, essa palavra zombar, ela traz a ideia justamente uma falta de caso. Ou seja, empinar o nariz, não dando importância ao que está sendo ensinado, ao que está sendo mostrado. Ou seja, é você ignorar, é escarnecer, é caçoar, é ridicularizar. Isto nós vemos muito, irmãos, naqueles humoristas que, para ganhar destaque diante das redes de televisão, usa o nome de Deus, a palavra de Deus, para ridicularizar Deus. Então isto vale para o mundo. Não zombe de Deus, e Deus não se zomba. Mas também, meus queridos, quando nós deixamos de fazer aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, é uma forma de nós estarmos dando pouco caso às coisas de Deus. Então é zombar. Quando nós ignoramos aquilo que é ensinado dentro das Escrituras, não uma invenção humana. Eu não estou falando de invenção humana, eu não estou falando de algo de mecanismo que líderes criam para cativar a membresia da sua igreja. Eu não estou falando disto, eu estou falando do ensino da palavra, que quando nós ignoramos o que os nossos instrutores, aqueles que Deus chamou para o ensino, quando nós ignoramos, nós estamos, irmãos, tão somente voltando o nariz para cima. Nós estamos tão somente, irmãos, não fazendo caso. Isto também é uma forma de zombar. Enquanto a palavra de Deus diz que nós devemos participar com aquele que instrui, estamos voltando o nariz para cima. Estamos tão somente escarnecendo, ridicularizando as coisas de Deus. Então, a ideia é zombar. A ideia de zombar. A ideia é não somente tratar Deus e as coisas de Deus como menosprezo. E aí o apóstolo Paulo diz que Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também colherá. E aí ele começa a explicar. Porque aquele que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Ou seja, meus irmãos, entre linhas, quando nós não damos importância para o instrutor, também não damos importância para a instrução.
se nós trazermos para um sentido bem particular, se nós descobrirmos que eu estou um pouco gripado, acho que os irmãos têm percebido. Então, meus irmãos, em um sentido bem particular, bem conhecido, quando nós, que somos filhos, não damos a importância para a instrução dos nossos pais, você está dando importância para os pais? Não, meus irmãos. Se você não valoriza a instrução dos seus pais, você também não valoriza os seus pais. Você não está rejeitando apenas os seus pais. Melhor dizendo, você não está rejeitando somente a instrução dos seus pais, mas também os seus pais. Assim é quando na casa de Deus o instrutor, nós não damos importância àquele que está nos instruindo, também não damos instrução, não damos importância à instrução. Qual é a instrução? A palavra de Deus. Isto é zombar. Isto é não levar, não dar ou não levar em conta. Aí o apóstolo Paulo diz que isto é tão somente semear para a carne. Veja só o versículo 8, ele diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, é plantar os seus próprios desejos. E quando nós plantamos os nossos próprios desejos, nós vamos colher lamento. Porque as coisas da carne, irmãos, é aquilo que nós vimos lá na sessão justamente dos frutos da carne e do fruto do Espírito. Os frutos da carne, meus irmãos, ela só traz lamento, maldade, pesar no coração. E quando nós dizemos pesar no coração, não é um arrependimento, porque o arrependimento, irmãos, é mudança de atitude. Remorso, pesar no coração, é apenas tristeza que não leva a nada. São sentimentos que não levam a um arrependimento, mas a uma tristeza. Tristeza não pode ser confundido com arrependimento. Por exemplo, Judas, ele não se arrependeu. Ele só teve consciência de erro, que não causou arrependimento, ou seja, mudança de atitude. Ele só teve um pesar, a tristeza profunda, porque havia enganado o sangue inocente. Isto, irmãos, este sentimento é tão somente da carne, que não causa mudança. E o apóstolo Paulo continua dizendo: mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna.
Ou seja, o que semeia no Espírito é plantar para agradar a Deus. Os que semeiam para o próprio pecado, de alguma forma, não leva em caso, ou ele não dá importância à palavra de Deus. Mas aquele que semeia para o Espírito, ele planta para agradar a Deus. Então, meus irmãos, se nós observarmos, o apóstolo Paulo começa esta sessão mostrando a importância do ensino, a importância do apoio que você deve dar para que os que são instruídos sejam de fato mostrado o verdadeiro caminho. Então ele diz que este é aqueles que de fato abrem o seu coração e semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Ou seja, ele está plantando para agradar a Deus e não a si mesmo. Então, queridos, dando continuidade no versículo 9 e versículo 10, e eu gostaria de também abrir um espaço aqui, irmãos, quando nós falamos de vida eterna, o semear para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, está falando aqui de um modo atemporal, ou seja, que vida eterna para os que semeiam para o Espírito já começou. A igreja do Senhor Jesus, que é você, que somos nós, que vivemos, que plantamos para agradar a Deus, nós já vivemos vida eterna, onde nada neste mundo mudará, onde nada neste mundo, irmãos, fará mudar o percurso, porque isto já foi plantado pelo próprio Deus aos nossos corações, nos nossos corações. E aí, meus irmãos, ele continua no versículo 9, versículo 10, para nós encerrarmos. Veja só o que ele diz. Veja só que ele acompanha, que ele dá seguimento numa mesma linha de raciocínio. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Por isto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Dá para a gente compreender do texto que nós começamos, que o apóstolo Paulo ele continua mostrando esta necessidade de fazermos, de termos a nossa responsabilidade humana aflorada em nossas vidas. Veja só o versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Veja só o que ele diz,
irmãos, não nos cansemos. A ideia desta palavra, não nos cansemos, irmãos, é justamente não estarmos desanimados. A palavra cansemos, ela significa justamente estar completamente desanimados, ou esgotado, ou exausto, ou ter perdido o ânimo. Então ele diz: olha, não deixe ser desanimados, não deixe de estar esgotado, não deixe de ficar exaustos ou desanimados. Façam sempre o bem. Nada pode impedir você fazer o bem para com o seu próximo, para com o seu irmão. Então, se há alguma coisa que possa levar você a questionar, a fazer o bem, não questionem. Façam sempre o bem, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque ao seu tempo, irmãos, ele aqui está falando do tempo, está falando aqui do kairos de Deus, do tempo de Deus. No tempo de Deus nós ceifaremos, você ceifará. E se você deixar de fazer o bem, então, meu irmão, minha irmã, desfaleceremos. O combustível para uma vida que leve a ceifar, a colher, a ter rendimento naquilo que você faz, é não desanimar. Ainda que alguém diga para você: olha, faz isso não. Olha, está fazendo demais. Você vai chamar muita atenção para você. Ainda que alguém diga: olha, ninguém vai dar importância não para o que tu está fazendo não. Faça sempre o bem. Sempre para o seu próximo, como também para a igreja do Senhor Jesus. Coisas negativas nós vamos ouvir até de casa. Coisas negativas para nos tirar o ânimo, para nos deixar cabisbaixo, para nos deixarmos, irmãos, sem atitudes que venham agradar a Deus. A gente vai ouvir assim, ó. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo: não se deixe ficar desanimados, não se canse de fazer o bem. Inclusive o apóstolo Paulo utiliza justamente o plural: não nos cansemos. Pelo que nós compreendemos, ele também se envolve. E quando o pastor está pregando, o pastor também se envolve. E quando o presbítero está pregando, ele está se envolvendo. E quando você está pregando, você também está se envolvendo. Não nos cansemos de fazer o bem. E no kairos de Deus, no tempo de Deus, ceifaremos. E se assim não fizermos, aí sim desfaleceremos. Ou seja, vai estar desanimados, esgotados, sem força para levantar, sem força para dar o passo, sem força de querer vir na escola bíblica dominical, sem
sem força de vir para o culto de oração, sem força de evangelizar, sem força de vir ao culto à noite. Porque você não está colhendo, não está ceifando, porque você deixou se cansar. E aí, meus irmãos, ele diz assim, no versículo 10: por isto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo utiliza esta conjunção por isto, esta conjunção é uma conjunção justamente, queridos, que traz a ideia de conclusão. Ele está concluindo aqui o assunto. É uma ideia de conclusão. Quando ele utiliza essa conjunção por isto, que pode ser, portanto, assim como, ele tem a intenção de concluir o assunto. E ele está concluindo justamente este assunto com relação, justamente, irmãos, à prática do amor para com o seu próximo. Ele aqui conclui dizendo, por isto, enquanto tivermos oportunidade. Irmãos, esta palavra oportunidade, ela tem a ver com kairos, tempo, certo? Então, ele diz, enquanto tiver oportunidade, façamos. Olha o plural novamente, onde ele está se incluindo. Façamos o bem a todos. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela não pode ficar apenas nas quatro paredes. Ela não pode apenas olhar as quatro paredes, os que estão aqui neste quadrado. E a instrução do apóstolo Paulo é que a nossa visão tem que atravessar fronteiras, além das paredes. Ele diz, olha, façamos o bem a todos. O bem, por isso, enquanto tivermos oportunidade, ou seja, o kairos, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Então, todos precisam usufruir dos bens, dos beneplácitos, da boa vontade, do trabalho da igreja do Senhor Jesus. Então, Paulo inclui que todos precisam participar do benefício, do bem que a igreja tem que fazer. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a conclusão do versículo que o apóstolo Paulo usa, quando ele diz assim: mas principalmente aos da família da fé. E o apóstolo Paulo está querendo falar
mas principalmente. Ele está querendo dizer, meus irmãos, que a gente não pode esquecer o que está aqui. A gente não pode, irmãos, colocar um tampão nos olhos quanto aos da família de Deus, quanto aos família da fé, e atravessar a fronteira, a porta, e ir fazendo bem lá no mundo, enquanto os de casas estão sofrendo necessidade. Isto não. Ele usa justamente o termo principalmente. E o que quer dizer principalmente, irmãos? Principalmente quer dizer muito mais. Os da família da fé. Devemos fazer lá fora? Sim. Mas, muito mais. Ou, primeiramente, ou particularmente, ou sobretudo, os da família da fé. Ou seja, os nossos olhos precisam estar voltados para os daqui. É daqui para fora, não de fora para dentro. É daqui para fora. Primeiro, principalmente, este primeiro que eu posso fazer, precisamos olhar aqueles que aqui na casa do Senhor, na igreja de Deus, os da família de Deus, os da família da fé, estão passando necessidades. Como é que eu vou ver o irmão passando necessidade e vou fazer o bem ao outro lá fora? O apóstolo Paulo ensina que devemos fazer a todos, mas se não fizermos a todos, não podemos fazer a todos, façamos pelo menos os da família da fé, da casa de Deus. Então, quando ele utiliza esse termo principalmente, é justamente estar em primeiro lugar. Não vamos fazer nada com o povo lá o povo. Como alguns usam a expressão, que se vire lá fora. Não. Esta não pode ser a nossa. Precisamos voltar. Precisamos olhar. Há muitas pessoas carentes lá fora que ainda não conhecem Deus. Entendamos, irmãos, que um bem que nós fazemos para os da fé, os de fora, bem este que seja material, não pode ser entendido como um auxiliar para a salvação, porque salvação sem a palavra de Deus não existe. Você pode dar 1000, você pode dar 1000 cestas básicas, você pode fazer 1000 feitos para a pessoa lá no mundo. Podemos e devemos, mas nunca pensando que fazendo isto, alguém pode, cesta básica, a igreja deu, eu vou me converter, eu vou aceitar Jesus. Não. A salvação não vem por obras, a salvação é por fé. E esta fé é um dom de Deus, é Deus que dá. Agora, precisamos fazer? Sim. Tão somente por causa da lei. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora, primeiro de casa. Estas são as palavras do apóstolo Paulo. Principalmente os da família da fé. E os da família da fé, nós entendemos justamente como a igreja do Senhor Jesus. Para encerrarmos, irmãos, Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim: Efésios capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15, diz assim: Por esta causa me imponho de joelho diante do Pai, de quem
toma o nome toda a família, tanto a do céu como sobre a terra. O apóstolo está falando, quando ele fala justamente da família dentro da fé, ele está falando justamente da igreja do Senhor Jesus. Ele está falando dos salvos em Cristo Jesus. Então, se quisermos fazer algo de bem, de bom, começamos aqui, daqui para fora. Olhe para o seu irmão. Quem sabe o seu irmão está sentado do seu lado, precisando de algo. Quem sabe uma palavra, um consolo. Quem sabe uma necessidade física mesmo, material. Quem sabe? E aí, você está sentado ao lado do irmão que pode estar com essa necessidade. E aí você não vê, mas vê o que está lá fora. E faz, porque a Bíblia está dizendo fazer o bem a todos. E o todos inclui os de casa, que fica no início da relação de fazer o bem. Cuja família da fé é o princípio da relação, da lista daqueles que precisam receber o bem de alguém. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude e Deus nos faça, meus queridos, tornar participante de todo o bem, de todas as coisas boas que a palavra de Deus nos ensina, dando ouvido ao instrutor, participando com ele das coisas boas, o Evangelho, como das coisas físicas, a necessidade do instrutor, como também do irmão. Ele conclui, o apóstolo Paulo, utilizando justamente esse termo. Por isso eu digo a você, igreja, vamos aprender a palavra de Deus e torná-lo praticante. O apóstolo Tiago diz assim: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Amém? Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra. Deus, que o Senhor aplique em nossos corações, que o Senhor nos faça compreender, Senhor, que ao sairmos daqui nós possamos estar lembrando daquilo que o Senhor quis falar para nós. Que aquilo, Pai, que o instrutor não tornou claro na exposição da palavra, que o teu instrutor, o Espírito Santo, possa tornar claro na mente e no coração de cada um. Eu te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.